O Dharma, incomparavelmente profundo e de uma sutileza infinitas, é raramente encontrado mesmo em milhões de ciclos universais. Possamos nós agora ouvi-lo, aprendê-lo, guardá-lo. Ouçamos cuidadosamente as palavras do Tathagata. Várias pessoas com quem eu falei hoje me fizeram perguntas sobre as experiências meditativas. Então eu vou falar um pouco sobre elas, para o proveito de todos, aqueles para quem eu já falei em particular. Ouçam novamente. As experiências meditativas se dividem em vários graus, não é? E, didaticamente, para explicarmos melhor, vamos fazer algumas considerações sobre a prática do Zazen em si. Quando você senta para praticar o Zazen, se você tem dificuldades especiais, o professor pode introduzir o que nós chamamos no Zen de técnicas preparatórias. Essas técnicas preparatórias podem ser, por exemplo, contar as respirações, que é uma das práticas mais frequentes e mais recomendáveis, porque são fáceis de serem absorvidas. Você simplesmente, por exemplo, conta as expirações. A cada respiração você conta a expiração 1, 2, mentalmente. Vai até 10, retorna até 1. Se você, lá pelo 4, se perdeu em algum pensamento, volta para 1. Se você for bem severo com você mesmo, a cada distração ou viagem, você volta para 1. De modo que chegar em 10 é uma grande vitória. Na verdade, se você, mesmo um praticante antigo, senta e conta as respirações, pode rapidamente atingir um samadhi brilhante, não é? Se tiver experiência. Mas isto ainda não é shikantaza, não é a prática de Zazen. A prática de Zazen é, na verdade, sentar-se e não acompanhar, nem tocar, não agarrar nenhum pensamento, mas também é não lutar com ele, não tentar reprimir os pensamentos. Uma imagem você pode deixar os pensamentos lhe visitarem, mas não os convide para tomar chá. Deixe que eles vão embora. Uma outra frase que eu já usei é: o céu azul não é perturbado pelas brancas nuvens que passam. Se os pensamentos simplesmente passarem, não há problema, você pode estar fazendo um Zazen. Se você os encadear um no outro, ou fizer sequências de pensamentos, ou se comprazer com um pensamento agradável, ou mesmo ficar lutando e acompanhando um pensamento desagradável, você não está fazendo Zazen. Então, shikantaza é sentar-se, não viajar para o passado nem para o futuro, ficar no momento presente, o que é uma forma de pensar. Você ouve os sons
Você está presente nesse momento, está consciente de tudo que está acontecendo naquela sala, neste momento, e do que sucede lá fora. Você está ouvindo. A porta mais fácil é apenas ouvir. Sentar-se profundamente quieto, não prestar atenção mais na respiração, nem em coisa alguma. Alguém me perguntou, focar em quê? A resposta é, focar em nada. Como eu disse, nós podemos ter práticas preparatórias que consistem em focar em algo, em focar na respiração, por exemplo, no ar que entra e sai de suas narinas. Podemos contar mais de 40 técnicas diferentes, preparatórias. Mas Shikantaza é uma técnica de alto nível que nós apresentamos para os alunos do Zen de saída. E isso cria um grande problema, porque é muito difícil de executar. Então o aluno vem, fala sobre a sua dificuldade e podemos dar uma técnica preparatória adequada para ele. E esperar que ele ultrapasse aquele nível até chegar ao ponto de dizermos, conseguiu praticar Shikantaza durante algum tempo, dentro do período de Zazen. Tetsugen refere-se ele dá uma medida. Se você conseguir ficar em Samadhi durante 40% do tempo do seu Zazen, o despertar está próximo. A experiência mística está próxima. O que o aluno sente é, eu consegui durante alguns segundos e depois não consegui mais. Eu passei o resto do tempo viajando. Eu fiz um mau Zazen e a resposta é, não pense mal nem bom Zazen. Você deve sentar-se e confiar na postura. Aconteça o que acontecer. Passado algum tempo, a mente se acalma. E principalmente numa experiência de um Zazenkai, um retiro, em que você acumula Zazens uns depois do outro, a mente se cansa de enfrentar a mesma fantasia repetidamente. E começam-se a criar espaços vazios de considerações. Nós não dizemos não pensar, dizemos permanecer além do pensar e não pensar. Naquela imagem de ser como o céu azul que não é perturbado pelas brancas nuvens que passam. Permanecer aberto, sem lutas, nem considerações, nem julgamentos, nem sobre si mesmo. Por isso, pensar, meu Zazen está ruim, não funciona. Porque também se você pensar, está bom, não funciona. Se você permanecer longo tempo praticando, vai ganhar cada vez um domínio maior de sua mente. E esta prática cria o terreno para que você tenha a experiência de Samadhi, que não é uma experiência muito difícil. Trata-se de concentração verdadeira no momento presente. Aquele estado de não ser perturbado por nada que está passando. Passou e já esqueci. O que ocorre é que esses períodos de Samadhi, dentro da meditação, podem ser cada vez mais amplos.
mais duradouros, durando mais, primeiro segundos, depois minutos. Ele é muito delicado, porque se você, e isso aconteceu comigo muitas vezes, tenta, está lá, e de repente, pá, aconteceu. E aí, você percebe que aconteceu, com uma mente ainda não cheia de pensamentos, mas aí diz para você mesmo, consegui, samadhi, e desapareceu. Né? Porque você pensou, eu consegui, eu alcancei. Aí quando fez isso e disse a si mesmo, samadhi, pá! Então me levou um certo tempo aprender a não dizer para mim mesmo samadhi, né? É não me aperceber do samadhi. Mas junto com o samadhi, com esse estado de percepção plena, não julgada, sem considerações, vem uma percepção das formas nítida, das cores, e um estado que poderia ser descrito como de contentamento ou felicidade. E que pode se prolongar, ressurgir depois do zazen. Mas isto é preparação. Tudo aquilo que se fala da meditação hoje nas práticas normais de meditação, como obter serenidade, calma, ou mais atenção no trabalho e tudo mais, são subprodutos desejáveis da prática, mas não são samadhi. Podem ser conseguidos num programa qualquer de meditação, de qualquer tipo. São coisas boas, são talvez portas de entrada para pessoas que querem ir mais fundo, mas estão longe de ser aquilo que nós chamaríamos de experiência espiritual ainda. Mas qual é a utilidade de atingir samadhi? Se você atinge samadhi, samadhi torna-se uma preparação de um terreno, como se você pegasse e arasse um terreno. Ele está pronto para que as sementes possam ser plantadas. Nessa imagem, brotar uma semente é a experiência de Kensho. Kensho é a palavra seguinte. Kensho significa ver, Ken, Sho significa verdadeira natureza. Kensho é, na analogia do mar, ver claramente uma onda, ver claramente que ela é o mar, o oceano, que ela é água. E que a sua manifestação como onda é uma coisa temporária e irrelevante, sem nenhum significado especial, porque sua verdadeira natureza é oceano, é mar. E aquela situação de onda é apenas um evento extemporâneo provocado por ventos kármicos. Quem tem a experiência repentina de Kensho fica subitamente maravilhado. É sempre espetacular. Quando um aluno vem narrar uma experiência de Kensho, vem como se carregasse uma joia em suas mãos.
É fácil saber se é uma coisa ilusória ou se é uma realidade. Você ouve e pode dizer. Os mestres antigamente eram muito severos com as ilusões. Meu segundo professor, Moriyama Roshi, me contou que estava sentado no tatame e viu uma flor nascer do tatame na frente dele. E ele pensou imediatamente: estou iluminado, despertei, estou vendo maravilhas, não é? Ele saiu e foi até o quarto do mestre e contou a ele. E o mestre gritou com ele: Makyo! Ilusão, fantasia, saia daqui, pare com essas bobagens, vá lá se sentar, abra seus olhos. Então, o aluno que vê fantasmas ou coisas assim, tem medos ou tem ilusões maravilhosas, ele está perdido. Uma história tradicional conta de um aluno que estava sentado, um monge que estava sentado e começou a ver repetidamente os fantasmas dos discípulos de Buda que andavam em volta dele recitando mantras. Então, o mestre resolveu o problema com uma certa facilidade. Mandou que outros monges pegassem alguns baldes de água gelada e derramassem em cima dele. E assim, os fantasmas dos discípulos de Buda pararam de assombrá-lo. Suponho que era inverno também. Então, a experiência de Kensho é uma experiência brilhante, mas não é sobrenatural. As experiências que parecem sobrenaturais não passam de fantasias de uma mente profundamente iludida. Do outro lado, aonde levam, a que lugar levam as experiências de Kensho? Elas têm a mesma características das de Samadhi. Primeiro, muito pequenas e rápidas, e com o tempo cada vez mais longas e mais profundas. Na verdade, quando você tem uma experiência de Kensho mesmo pequena, ela é uma experiência iluminada. Mas ela não adianta nada, porque você não tem domínio sobre ela, ela não muda a sua vida, e ele é só uma memória. Ontem eu tive uma experiência assim. É a mesma coisa que lembrar de um sonho. Não muda você, nem suas ações. Não é assim. Mas a repetição das experiências de Kensho e seu aprofundamento leva progressivamente a uma mudança de atitudes, porque suas perspectivas da vida começam a mudar. Um mestre pode reconhecer isso. E, por exemplo, tradicionalmente no Zen, mesmo experiências limitadas podem levar ao reconhecimento de uma realização espiritual. Isso vai depender da severidade do mestre no julgamento dessas coisas. Mas isso ainda não é chamado de despertar.
Despertar é Satori. Satori é tornar-se hábil nas experiências de Kensho, de maneira a poder desencadeá-las, chamá-las quando se quer. Por isso disse, possuir o Satori. Não se diz ter a experiência, mas sim possuir a habilidade de fazer surgir e mesmo viver predominantemente com aquela perspectiva do Kensho. De modo que todo o mundo, todo o universo se altera em volta, porque o seu universo observado é um universo iluminado, desperto. E dentro disto, como podem imaginar, existem muitas gradações. A primeira gradação é um despertar reconhecível, mas que é uma compreensão dos ensinamentos e do budismo. Uma característica que surge é que as respostas tornam-se fáceis. Você pode perguntar qualquer coisa e a resposta surge na mente de forma imediata, no discípulo que teve sucessivas experiências. É isso que o combate do Dharma, o Hosen Shiki, a primeira gradação do monge, tenta significar. Ele recebe perguntas de toda a sangha e tem que responder de imediato, sem hesitar. Quer se dizer, ele tem uma compreensão aguda, presente do Dharma. Mas o nível mais alto não é esse. Esse é o nível mais baixo, a compreensão. O nível mais alto é a ação. O nível da ação significa, você observa aquele homem que atingiu o nível mais alto e todas as suas ações parecem ações despertas. Para os alunos que têm um mestre de alto nível, fica difícil achar nele a menor falha. Ele simplesmente parece agir sempre da maneira mais límpida e correta. E esse é o nível da ação. Eu espero que essa explicação leve vocês a uma compreensão dos passos do treinamento para o despertar. Não tem nada de mágico. Absolutamente não há nada de mágico. Nossa postura é recusar as fantasias de qualquer coisa que pareça sobrenatural. Não significa coisa alguma tocar uma relíquia de um mestre. Um osso, uma charira de Buda, o manto de um mestre do passado. Isso não significa nada, isso não dará a você coisa alguma, porque é mais uma fantasia de sua mente. Mas a mudança de sua mente, sim, e a mudança de sua mente, se for verdadeira, modificará suas ações de modo que você terá até dificuldade de agir errado, ou de falar errado. Não é? Sua fala será correta, suas ações serão corretas, seus pensamentos serão corretos. E aí, isso é reconhecível e dá uma grande liderança espiritual. As pessoas seguirão
aquele mestre que pode mostrar com suas ações. Foi isso que aconteceu com Buda. Quando Buda despertou, ele foi encontrar os seus antigos companheiros que o haviam abandonado quando ele deixou de jejuar. E quando ele chegou junto a eles, eles não puderam não ouvi-lo. E quando ele então fez o primeiro sermão e explicou as 4 nobres verdades, eles tornaram-se imediatamente seus discípulos. E assim começou a Sangha. É este o poder da clareza de pensamento.